mais exemplo 2, planilha vários. Vamos ver, né? São várias tabelinhas, vamos ver o que ele quer. Bom, primeira coisa aqui, digite o número. Aqui está 5, mas eu posso escrever 10. Posso escrever 0. Opa! Posso escrever 0. O que eu quiser, né? O que ele quer que apareça embaixo? Se é positivo ou negativo. Então, dependendo do número que eu colocar, vai escrever positivo ou negativo. Então, veja bem, eu quero que ele faça ou faz isso ou faz isso. Então, função C. Então, igual C aparência. O que eu vou testar? O número que ele digitar em cima. Então, se B2. B2 o quê? Que tipo de teste que eu vou fazer? Então, como é que eu sei que é positivo ou negativo? Aí é matemática, né? Positivo se for maior ou igual a zero. Então, se B2 for maior ou igual a zero, se isso for verdade, escreve positivo. Ok? Agora, se não for, só pode ser negativo. C simplesinho aí, né? Nada complicado aí no que a gente andou fazendo aí nos outros exemplos. Ok? Apenas a dica ali que talvez o cara ficava enroscado é descobrir se é positivo ou negativo. Então, positivo, 0 positivo, menos 3 negativo, tá? 9 positivo, beleza. Digite o número, o cara digitou 5, mas podia ser 2. Digite outro número, o cara digitou 8, mas podia ser 6. Calcula a diferença entre os dois. Então vamos lá. Igual, calcula a diferença, né? Aí tá lá, a diferença entre os dois. Então, esse menos B6. B5 menos B6, calcula a diferença. Tá aí. 2 menos 6, menos 4. Só que tem uma observação ali, ó. A diferença deve ser sempre positiva. Então eu vou inverter. Em vez de ser B5 menos B6, é B6 menos B5. Opa. Aí, ó, agora deu. Legal. Se eu botar 4 e 10, ó, diferença sempre positiva. Agora, se eu colocar 10 e 2, negativo. Não pode. Não, mas daí você troca. Não, aí não pode, né? Tem que fazer um esquema que ele calcula a diferença e é sempre positivo, tá? Eu estou imaginando aqui algumas maneiras, tá? Eu vou fazer uma maneira usando a função C, para a gente treinar bem a parte do C, tá bom? Então, nesse caso aí, vai ser positivo se eu fizer B5 menos B6, tá? Agora, pode dar negativo, né? Então, ou seja, olhando ali, né? Se o de cima for maior que o de baixo, fica positivo. Então, vou colocar aqui, ó, igual se aparentes. Se o de cima, que é B5, for maior que B6, então se a parte de cima for maior que a parte de baixo, o que tem que acontecer? B5 menos B6. Como é uma fórmula, eu já boto direto, não tem nada de aspas. É isso que eu quero que o Excel faça. Então, se a parte de cima é maior que a parte de baixo, é a parte de cima menos a de baixo. E se não for? Então, é a de baixo menos a de cima. Né? De baixo menos a de cima. Também não tem aspas nada, é uma fórmula. Ok?
Aí é uma função C, né, com fórmula, né? Porque até agora a gente tem usado muito C com texto, bota entre aspas, tal. Aqui não. Fiz um teste, se de cima for maior que o de baixo, é de cima menos o de baixo. Caso contrário, então o de baixo é maior. Então é B5 menos B6. Aí, ó. Se eu colocar 15, opa, script, se eu botar 15 menos 2, 3. Se eu colocar 4 e 10, 6. Sempre positivo. Tá? Tem outro também, tá? Tem usar a função ABS, parece que dá certo também. Outro, digite um número inteiro e positivo. Eu vou dizer se ele é par ou ímpar. Bom, ou vai aparecer par ou vai aparecer ímpar. Então, função C. Tá? E o que ele vai testar? O número de cima. Dependendo do que eu digitar, vai ter que aparecer par ou ímpar. Tá? O número é par, né, se a divisão for zero. Né? Se o resto da divisão for zero. Aí é matemática. Se o resto da divisão por 2 for zero, é par. Se não for zero, é ímpar. Então, primeiro eu tenho que pensar na parte matemática. Ele vai ser par se o resto da divisão por 2 der zero. Então, vou ter que usar o se, porque eu quero que ele escreva isso ou aquilo. Agora, o teste aqui que eu tenho que, né? Então, eu vou pegar. Então, se o número de cima, que é B10, se B10 dividido por 2, eu quero pegar o resto. Não me interessa que número que dá, mas qual é o resto. Então existe uma função, tá, no Excel chamado mod, que retorna o zero. Quer dizer, que retorna o resto. Me dá o resto da divisão. É chamado mod. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, né, falar assim, ó, mod dessa mod, não med, mod desta conta, então lá, ele vai fazer, né, ele vai pegar o resto da divisão por 2. Se ele for igual a zero, se esse resto for zero, então escreva par. Se não for, escreve ímpar. Tá aí, né? Então eu estou lá vendo, né? Eu vou pegar o número sim e dividir por 2. Se o resto dessa divisão for zero, é par. Caso contrário, é ímpar. Como é que eu pego o resto da divisão? Então existe uma função chamada mod, que ela retorna o resto da divisão. Faltou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ele está falando aqui, né? Não é número dividido por 2. É B10, ponto e vírgula, 2. Ou seja, pega o B10, divide por 2. Então eu fiz a conta de divisão, não é assim que uso o mod. O mod eu pego a parte de cima, ponto e vírgula, a parte de baixo. Tá? Olha lá, ímpar, né? Eu estava escrevendo errado ali a função mod, tá? Por isso que deu um errinho ali. Função mod não eu não boto divisão dentro dela, né? Eu coloco ponto e vírgula.
Então é B10, ponto e vírgula 2. Então o Excel sabe que é o que tiver em B10 dividido por 2. Pega o resto. Então vamos lá. Se for 6, 6 é par. 2 é par. 1 é ímpar. Tá vendo? Ímpar. Ok? E o último aqui, né, informa o sexo. Eu digito M ou F, né, e informo a altura, e ele me dá o peso ideal, que é chamado IMC. Tá? Você pode até fazer o teste aí com vocês, né? Pegar o seu número mesmo e ver se você está no peso ideal. Então vamos lá. Bom, o IMC para homem é essa fórmula. O IMC para mulher é a outra fórmula. Então, você quer que o Excel faça essa fórmula ou essa fórmula. Então, é função C. Tá? Então, é função C. Então, C, abre o parênteses. Aí, o que eu vou verificar? Se é M ou F. Né? Então, se o B14, se B14 for igual a M, né, masculino, ponto e vírgula, o que ele tem que fazer? A fórmula do masculino. E qual é a fórmula do masculino? É 72,7 vezes a altura está em B15. Opa, B15. E o resultado eu subtraio 58. Eu não sei se essa fórmula está correta, assim, tá? Eu peguei de um livro, não sei se essa fórmula está correta. Ok? Então essa é a fórmula se for M. Se não for M, só pode ser mulher. Então é 62,1 vezes a altura, que é B15, menos 44,7. Então aqui eu fiz a função C, testando uma letra, dependendo da letra faz a primeira fórmula, dependendo da letra faz a segunda fórmula. Então você pode botar fórmula, pode botar número, pode botar texto, né? A função C é bem eclética nessa parte. Tá aí. Então, repito, não sei se essa fórmula está correta, tá? Eu peguei de um livro. Então, se eu sou masculino e minha altura é 1,68, eu deveria ter 64 quilos. Né? No meu caso é 1,80. Então, deveria ter 72. Eu estou com 90 e pouco. Então, eu estou bem acima. Né? Mas não sei se a fórmula está correta. Tá? Volto a repetir, peguei ela de um livro. Ok?